Meus queridos, ministrar a palavra de Deus e não levar em consideração que a igreja enfrenta uma batalha espiritual seria o mesmo como os antigos falam, é tentar tapar o sol com a peneira. Até porque as Sagradas Escrituras nunca escondeu que por detrás de todo um cenário histórico sempre teve por detrás disto uma trama maligna. Aliás, o mundo só se encontra do jeito que está, as pessoas cada vez mais incrédulas, pessoas cada vez mais violentas, as nações cada vez mais em processo de involuções, e quanto mais se fala de estabilizar a paz no mundo, mais guerra tem. Tudo isso acontece e aconteceu porque houve uma incidência no Éden. E essa incidência a Bíblia fala que foi a queda de Adão. E que a queda de Adão teve como principal causador quem? Satanás. E hoje nós não gozamos de uma vida plena, humana, terrestre. Éramos para termos uma vida eterna, éramos para termos um acesso aos céus, éramos para termos uma vida em abundância. Não havia essa necessidade de carências humanas, não havia essa necessidade de provar quem nós éramos, porque descobriríamos de fato quem somos em Deus e como Deus nos trata e como Deus nos quer. Enfim, meus amados, estaríamos desfrutando de uma vida plena. Mas não é isso que acontece. Desde quando houve uma intervenção maligna espiritual, o homem passou a, infelizmente, a experimentar o sabor amargo do sofrimento, da inquietude, da insatisfação e até mesmo da angústia de viver. Então, como podemos simplesmente fechar os olhos quando tudo ao mais ao nosso redor está em grandes processos espirituais afetando as pessoas, as crianças, os governos? Por que não? Quando Jesus Cristo veio ao mundo e começou o seu ministério, aqui nas páginas das Sagradas Escrituras, nós podemos ver em Mateus capítulo 12, versículo 29, um fato em que Jesus Cristo, em um diálogo, em um debate com os fariseus, ele abre um cenário do qual os fariseus, naquele debate teológico, jamais imaginaria que Jesus Cristo iria rasgar o véu e mostrar algo que eles não estavam enxergando e que estava diante dos olhos dele, que era só eles parar e pensarem sobre tudo aquilo que estava ocorrendo para que eles pudessem dar glória a Deus e reconhecer o trabalho de Jesus. Jesus Cristo cita neste cenário, versículo 29, uma pergunta que chama muita atenção. Jesus Cristo está respondendo uma acusação teológica dos fariseus, em que os fariseus, vendo Jesus pregar o reino de Deus, dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, e ele começou a expulsar os demônios pelo poder do Espírito Santo. Mas os fariseus disseram: não, esse daí está expulsando demônios por meio dos próprios demônios, por Beelzebul, o príncipe, o chefe dos demônios. Ou seja, existia uma demonologia na teologia farisaica? Existia. Mas o que eles não sabiam é que o diabo não luta contra si mesmo. O diabo, ele segue uma ordem hierárquica, infelizmente no mundo espiritual, respeitosa, que é óbvio que eles pegaram isso do céu, porque Deus, o nosso Senhor, Pai dos Espíritos, o Senhor, Criador, Ele é um Deus de ordem e decência, havia criado todos os seres em suas escalas, em seus determinados postos e ordens, e por isso nós temos anjos, nós temos serafins, querubins, arcanjos, uma hierarquia de uma ordem, como o próprio Deus descreve em Gênesis, que Deus criou os céus e o exército dos céus, e depois criou a terra. E Satanás, empregando esse estilo administrativo divino, ele monta o seu reino das trevas. E aí Jesus responde a eles que
Eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, não é pelos espíritos de demônio. Porque se Satanás expulsar Satanás, como é que o seu reino vai permanecer? Se existe uma casa voltada contra si mesmo, como essa família sobreviverá? Se os demônios estão em guerras, como é que eles terão tempo para agir no mundo? Então Jesus, ele abre os olhos deles. Mas Jesus diz algo mais importante. No versículo 29 diz: ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, se primeiro não amarrar o valente, e então lhe saquear a casa? Quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso eu digo que todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Se alguém disser alguma coisa, alguma palavra contra o Filho do Homem, isso ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado nem neste mundo e nem no mundo vindouro. Bom, sobre a blasfêmia do Espírito Santo, você pode consultar alguns dos vídeos que eu deixei sobre esse tema. Mas o tema que eu quero falar hoje é sobre exatamente como amarrar esse valente. Como entender esse versículo? Como entender Jesus que entra no mundo espiritual e descobre, e mostra, nos dá a descoberta de que a causa do sofrimento humano tem como principados e demônios, que levam os homens à tentação, que sugerem aos homens, que sugerem aos desejos humanos já corrompidos, que incita as pessoas a contendas, que inspira o homem a se levantar um contra o outro. A palavra diabo no latim significa diabolos, cujo o significado representa dia, que seria um, e ábolos, que significa contra o outro. A ideia fica muito clara que a função do diabo era colocar os anjos contra Deus e os homens contra Deus, e os homens contra si mesmo. É colocar um contra o outro. Quando eu li certa vez o Watchman Nee, num dos seus livros, e o mais famoso é sobre a cruz, ele deixa explicitamente para nós um ensinamento muito claro, que quando o crente ele está cheio do Espírito Santo, quando o crente ele está debaixo da autoridade de Deus. O que significa estar debaixo da autoridade de Deus? É submeter à vontade de Deus. Porque quando você se sujeita a Deus, você pode resistir ao diabo, e o diabo foge de você. Se você não se sujeita a Deus, você pode fazer o que for, e o diabo não vai te ser submisso a você. Você não vai ter autoridade sobre ele. Por isso que muitas vezes, na vida de muitos cristãos, e isso é possível provar na Bíblia, inclusive pelas palavras do apóstolo Paulo, que existe um monte de cristãos aprisionados sob a própria vontade de Satanás. É incrível isso, perturbador e assustador. Para que a gente possa entender isso, o apóstolo Paulo chega a dizer que nós não ignoramos os seus ardis. Ele chama o próprio diabo de Deus, intitulando-o de Deus desse século. Jesus o chama de príncipe deste mundo. Só para você ter uma ideia de como este mundo espiritual ele é orquestrado e que tem uma influência direta na vida do ser humano, para que o ser humano continue corrompido, afastado de Deus e ao mesmo tempo destruindo uns aos outros. Quando a gente olha para esse texto, nós podemos pensar de que a igreja também foi chamada para enfrentar este inimigo. Irmãos, não se enganem. Satanás, ele não tem Deus como inimigo. A Bíblia diz, segundo o apóstolo Tiago, que o demônio, o diabo, eles acreditam em Deus e estremecem. Teve um momento, na passagem de Jesus aqui na terra, que ele foi para Gadara, e ele foi e acabou expulsando uma legião que estava sobre a vida de um homem, aquele homem que comia restos de gente morta, carne de cadáver, aquele homem que atacava as pessoas, chamado de endemoniado gadareno, porque pegou uma fama na cidade, vivia entre os sepulcros, dormia dentro de caixão,
de covas, e era uma pessoa extremamente assustadora, tipo realmente um zumbi desse tipo de cinema, de tão assustador que é e tão maluco que era a ideia de você perceber isso. E os demônios, pensando que era já o tempo do julgamento, quando Jesus foi falar com eles, expulsá-los, o demônio falou: ó Jesus, já chegou a nossa hora? Ainda não é a nossa hora. Por que o Senhor vem nos destruir, nos lançar no abismo? Satanás sabe que ele será lançado no abismo, e essa palavra abismo, pelo menos é uma palavra muito figurada, para que a gente possa compreender, é um lugar onde o próprio Deus vai, no final da história, no dia do julgamento, prendê-lo eternamente. Mas quando Jesus pergunta o nome dele, ele chega falando uma legião, porque somos muitos em uma só pessoa. Mas não era só em muitos em uma só pessoa. Todos os movimentos que Jesus Cristo fazia, quando ele fazia o seu ministério coletivo, havia um cenário forte e grande, onde tinha multidões de enfermos e enfermos espirituais, no qual Jesus não só curava enfermidades físicas, mas como também expulsava demônios. Teve um outro momento na passagem de Jesus, que ele encontra uma mulher que era filha de Abraão, legítima filha de Abraão. Talvez esse título no qual Jesus Cristo dá a ela, ou ela é reconhecida pelo próprio narrador do texto, como filha de Abraão, podia significar uma judia legítima. Uma pessoa que estava debaixo de uma promessa. Aquela mulher estava doente. Aquela enfermidade havia surgido um caroço, um furúnculo em suas costas, e que depois se tornou numa corcunda, e ela ficou envergada. E Jesus expulsou o demônio que estava ali dentro, no físico dela, e Jesus a libertou. Veja, meu querido, eu posso dizer com toda afirmação que ele luta veementemente. Nesse momento, quando nós estamos conversando aqui, refletindo na palavra, milhares de igrejas, começando pela nossa, a partir desta perspectiva, existem muitas pessoas dentro dos templos que não estão conseguindo receber uma palavra de libertação, porque o diabo está agindo, ou causando distrações, ou inquietando, ou talvez sequestrando a mente da pessoa. Jesus Cristo, em certo tempo, também contou uma parábola, e essa parábola era do semeador. Essa parábola tão linda esconde uma tragédia. Ele disse que o semeador saiu a semear, e uma parte daquela semente caiu na beira do caminho. E depois ele começou a dar a explicação. O primeiro interessado a destruir a mensagem da palavra de Deus de sua vida, esse se chama Satanás. Na interpretação de Jesus, ele disse o seguinte: que a mensagem, a semente que caiu na beira do caminho, estes são aqueles que ouviram a palavra, mas as aves do céu vieram, e Jesus Cristo chama essas aves dos céus do diabo. Veio e roubou a mensagem de seus corações. Crentes que deveriam estar transbordando, hoje estão de corações frios. Crentes que hoje poderiam estar ministrando em tantos outros lugares, sendo usados pelo Espírito Santo de Deus, hoje estão mortos. O apóstolo Paulo utiliza uma linguagem espiritual para falar aos crentes de Éfeso, uma palavra chamada morte. Irmãos, se tem uma das coisas que é pior de se ouvir falar, é sobre a ideia de um crente morto. E Paulo escreve para um grupo de pessoas que estavam ali naquela congregação, e ele fala: desperta vocês dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Satanás tem o poder de matar a fé. Ele tem o poder de muitas vezes até fazer você dormir aí dentro, no momento que você deveria estar desperto. Já parou para imaginar como muitas vezes acontece que a pessoa ela tem tanta disposição para estar em tantos lugares, mas quando ele entra na casa do Senhor, a pessoa parece que sente um mundo caindo em suas costas, uma opressão tremenda, no qual a pessoa chega a cair em sono. Querendo ou não, meus queridos, o inimigo fará de tudo para impedir com que uma palavra libertadora chegue na sua vida. Por isso que Jesus Cristo diz aqui: é preciso amarrar, é preciso a igreja saber confrontar, porque existem certas lutas que em determinados campos da vida cristã só pode se dar no mundo espiritual, porque é lá que
elas incidem sobre nossas vidas. Então nós vamos ver algumas lições de uma maneira muito especial. Enfrentar o inimigo é uma batalha espiritual. E um dos maiores desafios que nós somos convidados a enxergar é que esses inimigos não são de carne e osso. Não são de carne e osso. Nós sabemos que em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 11, o apóstolo Paulo começa a advertir a igreja dizendo: para que nós possamos revestir do Senhor, da armadura de Deus, e para que nós possamos estar firmes contra o quê? As astutas ciladas do diabo. Irmãos, já deu para a gente perceber que o QI de Satanás é terrivelmente, assustadoramente, infelizmente, muito maior do que o nosso. Não temos nem pelos nossos próprios radares, porque Deus não quer que a gente seja caçador de Satanás, Deus quer que a gente seja buscador de sua presença. Porque se nós fôssemos caçadores de Satanás, infelizmente a gente não saberíamos detectá-lo, porque ele sabe se camuflar perfeitamente. Ele tem uma mente, a Bíblia diz que ele é um dos principais anjos, ele foi um dos principais anjos, um dos anjos que ele era admirado pelos outros anjos, invejado pelos outros anjos. E a Bíblia diz que nós somos feitos um pouco menor que os anjos. Isso torna a gente extremamente inferior. Imagine a mente dele em relação à mente nossa. Então, nenhum ser humano conseguiria ser esse caçador de Satanás. Por isso que a Bíblia nos ensina a sermos buscadores de Deus. E aí é que entra algumas lições. A primeira lição que a gente precisa, meus queridos, é saber reconhecer o inimigo e o campo de batalha. Irmãos, se temos um inimigo, ele está agindo em alguma área da nossa vida. Nós sabemos que o diabo, em 2 Pedro, segundo 1 Pedro, me ajuda aí, acho que é 1 Pedro 5, versículo 8, nos afirma, dizendo, o próprio apóstolo, ele diz que é para nós vigiarmos, porque o diabo, ele anda ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, devorar, comer vivo, destruir. Ele está aí. Agora, existe brechas em nossas vidas? Sim, existem muitas brechas. Palavras podem ser brechas, a maneira como falamos e o que falamos. Pensamentos podem ser brechas, atitudes podem ser brechas. Um crente que não sabe ter o discernimento entre o bem e o mal, o certo e o errado, muitas vezes acaba adquirindo coisas amaldiçoadas para as suas vidas. Tem crente que não ora sobre suas compras. Tem crente que não consagra a sua casa. Tem crente, infelizmente, que não estão conscientes do que está ocorrendo no mundo espiritual e como o diabo faz para acessar a nossa casa através até de desenhos, através de grandes produções, e que nos leva muitas vezes a compactuar e por conta disto causar grandes problemas. Eu fui pastor de uma moça, e eu não posso dizer muito, mas que antes de ser pastor desta pessoa, havia, infelizmente, naquele período, surgido que uma pessoa de uma cristã havia sido possuída pelo diabo, porque ela estava lendo um livro de romance. Quando é que a gente iria imaginar que um livro de romance iria levar a pessoa a um nível, a ser atormentada espiritualmente, a ponto de levar a pessoa ao psiquiatra e tomar todos os remédios e não resolver, e a pessoa ter vários surtos? E passado alguns anos, eu não sabia, acabei sendo o pastor dessa pessoa, e uma conversa vai, uma conversa vem, a pessoa fala: sabe aquele caso? Eu falei: sei, eu vi falar, eu sou essa pessoa. E o processo de libertação da vida daquela mulher, que hoje, graças a Deus, é mãe, casada, tem filhos, vive uma vida plena, durou por muitos anos. Inclusive, num dos cultos que nós realizávamos nos lares, do nada lhe surgiu no meio do culto uma terrível dor nos rins. Uma dor terrível, irmãos, a ponto dela gritar de dor, assustou a gente, e ela dizendo que tinha essa dor, tal, aquela coisa toda, que por conta de um pequeno detalhe, um pequeno, único detalhezinho, foi o diferencial de muitas águas. Foi que no momento do louvor, nós estávamos fazendo uma ministração,
E quando nós falamos sobre, neste louvor, o poderio do Senhor Jesus sobre as trevas, que Ele é luz que rompe as trevas, foi ali que a dor começou. Mas não deu outra. Nós colocamos as mãos sobre ela, repreendemos o mal que estava ali. E quem me conhece, e quem conhece essa pessoa, e quem estava nesse dia, e quem nos acompanha, nos agradece até hoje. Literalmente, a dor desapareceu na hora. Aquela pessoa que estava com grandes complicações de vida, mas grandes mesmo, uma cabeça confusa, problemas familiares, as coisas não se encontravam, e em pouco tempo casou. E em pouco tempo nós temos a alegria de acompanhar os filhos crescendo. Meus queridos, Satanás, ele tem o poder de entrar na vida de alguém e atrapalhar pela vida toda, sem que muitas vezes a pessoa perceba que seja isso. Pessoas que têm habilidade muito fácil de ter rancor, guardar mágoas. Pessoas que por algum motivo têm os seus tecidos emocionais tão expostos, que quando ocorre algo que essa pessoa se ofende para sempre. E é uma dor que é tão traumático quanto o próprio trauma, quando na verdade era algo muito simples de superar, através do perdão, acessando a libertação. Nesse texto, nós vamos ver que o primeiro passo que a gente precisa, no conjunto bíblico dos ensinamentos gerais das Sagradas Escrituras, o primeiro passo que eu e você precisa é reconhecer que a nossa luta é espiritual e não física. Efésios 6:2, quando nós acabamos de ler aí, ele diz que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra o que? Principados. Contra o que? Potestades. Contra os poderes deste mundo de trevas. Nossa luta, eu já vi várias interpretações sobre esse texto. Várias. Inclusive uma delas que diz que ele estava se referindo ao Império Romano. Mas nós sabemos que todo o conjunto do contexto, se você ler literalmente, talvez você pode chegar a uma configuração de uma interpretação literal de que Paulo estava falando do Império Romano. No contexto imediato pode ser que sim, mas no contexto geral, claro que não. Porque o próprio Deus fala no mesmo texto, para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E que a nossa luta não é contra a carne, nem contra sangue. Então a nossa luta não é contra o Estado, mesmo que ele nos persiga, porque a igreja precisa ser perseguida, mas é por alguém que está por detrás de tudo isso. Irmãos, às vezes o inimigo utiliza de situações tão sutis que pode, se você não tiver discernimento espiritual, ele pode atravancar a sua vida. Eu vou citar um exemplo de Jesus Cristo, que é melhor a Bíblia, né? Eu tenho muitas experiências pessoais, mas não vai resolver. Eu gosto da Bíblia e a sua experiência a partir da Bíblia. Certa vez Jesus Cristo havia falado para os seus discípulos, perguntado quem ele era, quem as pessoas achavam que ele era. E os discípulos começaram a dizer: as pessoas estão achando que o Senhor é um João Batista reencarnado, ressuscitado. Várias crenças começaram a subir ali. E Jesus Cristo pergunta para os seus discípulos: e vocês? O que vocês dizem quem eu sou? Os discípulos emudeceram. Talvez, não sei se era dúvida, mas o texto diz que eles ficaram calados, exceto Pedro. E Pedro diz: tu és o Filho de Deus Altíssimo que havia de vir ao mundo. Tu és o Messias. Tu és o prometido. Tu és o grande libertador, o Salvador. Jesus falou: bem-aventurado você, Pedro, porque você acabou de revelar, não foi a carne, foi o sangue, mas foi pelo Espírito de Deus. E Jesus continuou a dizer que mesmo sendo esta pessoa revelada por Pedro, e que não revelou carne e sangue, olha aí, coisa espiritual. Pedro foi espiritual ali, e foi o Espírito Santo que falou através de Pedro, porque Pedro também não ia falar, e a prova ficou bem clara. Porque quando Jesus Cristo começou a dizer que o que sendo revelado iria morrer, ia ser humilhado, pisoteado, envergonhado pelos homens, pelos gentios, aquela coisa toda, o próprio Pedro se levanta e fala: não faça isso. Veja bem, a Bíblia diz que Pedro começou a repreender Jesus. Mas os motivos poderia ser um dos melhores. Por que o Senhor vai deixar isso acontecer com você? O Senhor não pode deixar isso acontecer. Afinal de contas, é o Senhor que tem que subjugar eles. E Jesus Cristo automaticamente fala: para trás de mim, Satanás. Jesus falou com Pedro isso? Não. Jesus falou com Satanás, que estava atrás de Pedro usando. Então, Jesus reconhece a sutileza do diabo. E às vezes, meu querido, Satanás usa alguém para rir da cara do outro, dentro da igreja, dentro da casa. Quantas famílias viram uma briga por causa de uma ação involuntária? A psicologia vai dizer que são atos falhos,
E existe diferença entre atos falhos e ser um cristão usado. Para isso, cara, você tem que buscar muito a Deus para ter discernimento espiritual, tá cheio do Espírito Santo, para que você saiba o que é de fato um ato falho e um ato demoníaco. Porque senão, meu amado, infelizmente, a sua paz é roubada, a sua fé pode ser prejudicada, palavras na hora errada. Quantas vezes talvez você já ouviu, não vai na igreja hoje não, justamente no dia que quando você foi, um milagre aconteceu. Quantas vezes você já ouviu uma palavra que desestimulava você, e que você olhou e falou assim: não, pelo amor de Deus, isso não pode ser dessa pessoa, não acredito que foi você que falou isso. Sim, é verdade, não foi essa pessoa, foi o diabo que usou por um lapso de tempo a boca daquela pessoa. Às vezes nós devemos saber diferenciar entre a pessoa e a ação, e para isso precisamos buscar muito a presença de Deus. A segunda lição que a gente pode aprender está em Efésios capítulo 6, 13 a 17. Você vai revestir da armadura de Deus. E essa armadura de Deus começa se revestindo com o cinturão da verdade, que é viver uma vida pautada pela palavra de Deus. Só se vence o diabo se você fizer da palavra o seu escudo. A couraça da justiça, que significa manter uma vida justa e irrepreensível diante de Deus. O escudo da fé, que significa usar a fé como proteção contra os ataques do maligno. Você às vezes precisa usar a fé para repreender o inimigo. Há muitas pessoas que tentam repreender o inimigo, mas o que falta é fé que o inimigo vai ser repreendido. E é isso que muitas vezes tem faltado. Às vezes o povo cristão está muito anêmico na fé, muito cheios de teoria. E é isso que o diabo quer, que você saiba muito sobre Deus e pouco sobre o que Deus pode fazer através de você. Nós precisamos usar também o capacete da salvação, para que a gente possa proteger a nossa mente, o nosso coração, e ter a certeza da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, como a nossa arma ofensiva, mas como a armadura de Deus entra também perseverar em oração, irmãos. Há muitos crentes que não perseveram em oração. Hoje uma irmã me perguntou, hoje na escola bíblica dominical, se existe dom de oração, e a resposta foi sim, baseado em 1 Coríntios, capítulo 12. Existe sim dons, operações de milagres. Mas por que os crentes não têm isso mais? Se Deus é o mesmo, se Deus pode fazer, por que em vez do crente saber que tem um dom que executa para destruir as obras do diabo, muitas vezes eles reclamam, dizendo que estão sendo assombrados pelo inimigo? Crentes supersticiosos, dando mais vazão ao que o diabo pode fazer do que a presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero dizer para você aqui, que se olhar para a palavra de Deus, e como a palavra de Deus está dizendo, que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que temem a Deus. Se eu perguntar com toda sinceridade aqui, quantos de vocês temem a Deus, levante a mão. Talvez todos vocês levantem a mão. E uma vez todos vocês levantando a mão, porque vocês amam e temem a Deus, a Bíblia diz que por causa disso, o nosso redor tem o quê? Tem anjos. Sim ou não? O anjo acampa ao redor daquele que ama a Deus e os preserva. Logo, esse cenário que nós estamos aqui, quantos anjos tem? A igreja está cheia de anjos. A igreja está cheia de gente que crê. A igreja está cheia da glória de Deus. A igreja está cheia da presença do Senhor. A igreja está cheia de uma bênção especial, em que nós podemos crescer junto na graça, no conhecimento, sabendo que o anjo do Senhor está acampado ao nosso redor. Então nada nos deterá, nada impedirá o avanço da bênção de Deus no seu lar, na tua casa, no teu casamento, na tua saúde, nas tuas finanças. Nada impedirá com que a ação do Senhor faça de você os seus planos cumprir em sua vida. Mas por que muitas vezes nós não agimos e não cremos dessa forma? Perseverar em oração, ele incentiva a gente a orar em todo o tempo no Espírito Santo. Efésios 6,18, orar no Espírito, que é um significado totalmente diferente do que muitas pessoas dizem aí. Tiago, capítulo 4, versículo 7, nós vamos ver também uma outra recomendação para enfrentarmos. Se nós primeiro precisamos saber onde é que é o nosso campo de batalha, nós precisamos buscar também revestirmos com autoridade. Como é que o crente tem autoridade contra o inimigo? É simplesmente falar em nome de Jesus? O nome de Jesus tem todo o poder, mas ele tem todo o poder sobre aquele que sujeita a Deus. Porque se você não se sujeitar a Deus, de acordo com Tiago, capítulo 7, versículo 4, você não vai conseguir resistir o diabo, e o diabo também não vai fugir de você.
Se você é um crente que obedece a Deus, busca fazer a vontade de Deus, o inimigo não vai cruzar o seu caminho. O inimigo não vai tocar nas suas coisas. O inimigo não vai tocar na sua saúde. Isso não significa que o crente não adoece. Mas eu digo para você, o inimigo não vai tocar a tua saúde, que é algo totalmente diferente. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós fala que nós precisamos ter uma resistência ativa, completamente ativa, submetendo a Deus, resistindo ao diabo, mas também Marcos 16:7 nos orienta que é no nome de Jesus que a gente expulsa demônios. É no nome de Jesus que a gente expulsa demônios. Uma das coisas que ele mesmo falou, em meu nome expulsará demônios. E aqui vem uma grande lição. Sabe por que é o nome de Jesus? Sabe por que nós temos que orar no nome de Jesus? Isso aí é uma matéria de EBD. Por que nós temos que orar no nome de Jesus? Por que não no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Por que não fazer a oração e terminar com somente um amém? Por que tem que ser no nome de Jesus? Muito simples, irmãos. Quando Adão foi expulso do Éden, por causa do erro, perdendo a sua perfeição, Adão deixou de ser obediente a Deus. E depois Deus começou a levantar homens. Veio Abraão, Isaac, Jacó, veio Salomão. Quem era Salomão? Um homem mais sábio do mundo, correto? Mas ele vacilou, desobedeceu a Deus. E Davi? Davi ele era o quê? Um homem segundo o quê? O coração de Deus, mas também ele, infelizmente, não teve condições de ser obediente a Deus até o fim. Mas aí vem Jesus. E Jesus Cristo ele entra no cenário no Rio Jordão. E o apóstolo João falando, não, é você que tem que me batizar. Eu não sou digno nem sequer de desatar as alparcas de seus pés. Então é o Senhor que tem que me batizar. Mas Jesus Cristo falou, não, deixe estar, obedeça. Porque eu vim aqui para cumprir a justiça de Deus. E quando Jesus Cristo batizou, desculpe a minha interpretação, parece que o céu se alegrou e falou assim, ufa, até que enfim, alguém que vai obedecer a Deus até o fim. Porque na mesma hora o Espírito Santo se manifesta em forma corpórea de uma pomba, e na mesma hora o céu se alegra, e na mesma hora uma voz linda diz, este é o meu filho amado ao qual eu tenho grande prazer. E Jesus Cristo, segundo as Sagradas Escrituras, deixa isso muito claro. O apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz que ele foi obediente até a morte, e a morte de cruz. De uma certa maneira, irmãos, Deus ouve Jesus porque Jesus o obedeceu até o fim, o amou até o fim, fez a vontade de Deus e não recuou. E se alguém está em Cristo, nós somos em Deus, Deus nos vê em Cristo como Cristo é. Por isso que as nossas orações não podem ser feitas em nenhum outro nome. Nossas orações não podem ser feitas porque eu estou frequentando a igreja 25 anos, exerço cargos, então Deus, o Senhor tem que me ouvir porque eu te sirvo. Não é por causa disso que Deus vai ouvir, ou vai ouvir porque existe alguém que é santo, ou alguém que foi levantado pela igreja, altares de igrejas evangélicas que levantam homens, pseudos homens profetas, que querem profetizar em seu próprio nome. Qualquer um profeta nos dias de hoje que tenta dizer, eu vos profetizo, eu estou profetizando agora alguma coisa para você, isso é anátema, porque só no nome de Jesus que as coisas funcionam, porque só Jesus foi obediente. Ninguém aqui é obediente, ninguém consegue cumprir o que Jesus Cristo cumpriu. Então a gente precisamos tomar muito cuidado. E o apóstolo Paulo também disse que não existe nenhum outro pelo qual devamos ser salvos. É Atos 4,12, nenhum outro nome. O apóstolo Paulo também ele diz que esse Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e o homem. Entre Deus e o homem ele é o único mediador. Então a gente não pode pedir em nome de nenhum outro santo. A gente não pode pedir em nome de nenhum outro nome, de nenhuma outra religião. Porque Jesus Cristo é o nome sobre todo nome. Ele é o Filho de Deus, que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Morreu, ressuscitou no terceiro dia, e hoje está sentado à destra de Deus. E na destra de Deus, todos os seus inimigos estão sendo subjugados embaixo de seus pés. E por último, será a morte. Esse é o Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Então é no nome dele. Todas as orações que não terminam em nome de Jesus, elas não são aceitas. As orações são aceitas quando elas são terminadas no nome de Jesus, porque o grande Deus, maravilhoso Pai, olhará as suas orações e as suas orações estarão em Jesus. E estando em Jesus, Deus cumpre a sua promessa. Ele mesmo disse, tudo que você pedir ao Pai, em meu nome, crendo, recebereis. Então é no nome
do Senhor Jesus. A palavra de Deus nos orienta, de uma maneira geral, a usar o nome e o sangue de Jesus, porque o nome e o sangue de Jesus nos dá autoridade contra todas as forças malignas. Todas as forças malignas. Então, meus amados, Mateus 12:29 fala sobre a necessidade, sim, de amarrar o inimigo. E como significa isso? Eu me lembro que tinha uma religião aí, uma igreja, que falava, está amarrado aqui, está amarrado ali. Aí as pessoas, não, o inimigo está solto. Aí, como é que fica a interpretação desse texto? Porque Jesus Cristo fala, olha aqui, amarra. Você tem que amarrar. O valente que está dominando a casa tem que amarrar. Por que não expulsa logo? Bom, Jesus Cristo dá algumas razões aqui, e o texto também mostra que existem alguns passos muito significativos. Mas a primeira coisa que eu quero que você possa entender, o que significa na nossa tradução amarrar o inimigo. Nesse texto está dizendo amarrar, não é isso? 29, é isso mesmo. Olha, como pode alguém entrar na casa do valente e furtar os seus bens, se primeiro não amarrar o valente? Vamos lá. Amarrar, no grego, significa atar, prender, significa restringir. Tudo dando uma ideia que esse termo é usado várias vezes no Novo Testamento, de uma maneira muito sinônima. No hebraico, amarrar significa azar. Já viu gente falar, hoje eu estou com azar, não tive sorte, estou com azar? Em outras palavras, a pessoa está dizendo, estou amarrado. Hoje eu estou amarrado, hoje nada aconteceu. Hoje de manhã, o pessoal falou esses dias aí, não foi? Hoje de manhã aí, pessoal, olha, parece que as coisas não estão acontecendo. Tem dia que está tudo amarrado, não é isso? Presta atenção. A palavra amarrar tem esse sentido, pelo menos simbólico, metafórico, quando as coisas não estão dando certo, quando nós não estamos conseguindo desenvolver algo. É como se estivesse amarrado, não estou prosperando, não estou desenvolvendo. Amarrar o inimigo é não deixar ele desenvolver sobre sua vida. Repreendê-lo, restringi-lo, repreender o seu poder. Veja, que a luta contra o espírito, o crente não luta contra Satanás, o crente tem que lutar contra as forças de Satanás em primeiro lugar. Primeiro contra as forças. Maluco isso, né? Primeiro você tem que seguir por esse caminho, segundo o que a gente percebe na leitura desse texto. Alguns teólogos dizem que amarrar esse valente significa limitar essa ação satânica. A interpretação mais comum significa que esse valente representa Satanás, uma entidade maligna que possui e controla um território. E para libertar uma pessoa de uma opressão espiritual é necessário primeiramente amarrar Satanás. Ou seja, restringir a sua influência, o seu poder. Significa que isto reflete a autoridade de Jesus sobre qualquer poder maligno. Primeiro deve amarrá-lo. Segundo, remover os poderes das trevas. No campo da nossa batalha espiritual, nós precisamos amarrar o valente. E isto significa remover a capacidade de Satanás influenciar uma situação ou uma vida. Então o ato de amarrar simboliza subjugar o poder das trevas de forma que as bênçãos e a cura e a libertação de Deus possa fluir sem impedimento. Vocês conhecem, quem leu Daniel sabe aquela história do príncipe da Pérsia. Quando Daniel orou por 21 dias e de repente vem o anjo Miguel. E o anjo Miguel aparece de uma maneira muito assim linda, na beira do rio e tal. O pessoal saiu correndo, outro Daniel desmaiou e o anjo levantou ele. Calma, Daniel, vou te dar força. E o anjo, ele diz o seguinte: Gabriel, olha, era para mim ter vindo no primeiro dia que você começou a orar. Você sabe que Daniel orou 21 dias. Era para mim ter vindo no primeiro dia, mas o príncipe da Pérsia me impediu. Precisou de Miguel vir e repreender o poder dele, para que eu pudesse passar e chegar até você. Mas tem um detalhe, eu vou voltar, vou continuar nessa briga para me voltar, e depois vou lutar com outros príncipes. Olha que coisa. Então, meus queridos, o que a gente aprende aqui é que primeiramente precisamos amarrar, repreender no nome de Jesus, é óbvio, primeiramente as forças do diabo. Muitas pessoas querem lidar com o problema de dor de cabeça tentando atingir a causa, né? Só que os médicos falam que não é assim. Primeiro vamos tratar da dor para depois achar a causa. E é mais ou menos isso. Significa também, como por exemplo, alguns teólogos, John MacArthur, ele diz que significa amarrar. Ele interpreta amarrar valente como uma declaração da superioridade de Jesus Cristo sobre o diabo e seus demônios.
Ele afirma que Jesus, ao iniciar o seu ministério, demonstrou esse domínio ao expulsar os demônios, revelando que o valente Satanás estava sendo amarrado. Então, sinônimo para amarrar Satanás, podemos encontrar desta forma. É o domínio de Cristo. Na verdade, todo crente precisa também enfrentar o demônio no nome de Jesus. Amarrar significa restringir. Não importa a maneira que você fala. Se você fala, está amarrado em nome de Jesus, como muitas pessoas brincavam tanto, ou você pode dizer, estou te restringindo, estou te submetendo à glória de Cristo agora. Eu te submeto agora, em nome de Jesus. O Senhor repreenda você, o seu poder, a sua ação. Significa subjugar. A obra de Cristo é maior do que você. É sempre reconhecer, na verdade, amarrar da ideia de você sempre reconhecer a superioridade da obra de Cristo sobre as forças demoníacas. John Piper, um famoso escritor, ele comenta que amarrar o valente é uma metáfora para a obra redentora de Cristo na cruz, onde ele derrotou Satanás. Ele vê isso como uma referência de triunfo espiritual que acontece quando os cristãos pregam o evangelho e libertam aqueles que estão em pecado. Já William Barclay, ele diz de uma outra maneira. Ele diz que esse valente aqui, ele é o representante do mal, que governa o mundo, e que Jesus, ao amarrá-lo, está anunciando a chegada do reino de Deus, e o mal não pode mais dominar. Existe um dicionário teológico que ele vai dizer que amarrar, esse termo, significa a ideia de proibir a atividade do mal. Ou seja, esta ideia de amarrar o valente parece como um símbolo de domínio espiritual de Jesus Cristo, que exerce sobre Satanás e os poderes malignos. Mas, pastor Alexandre, como é que se dá esse processo de amarrar? Muito bem, meus irmãos, é aonde nós queremos chegar. Como se vence a obra do diabo? Primeira coisa, volto a dizer, Tiago 4,7. Tiago 4,7 é o primeiro passo. E eu posso dizer isso porque eu me lembro de Atos dos Apóstolos, quando um exorcista vai tentar expulsar os demônios em nome de um Cristo que Paulo prega. O demônio disse, olha, eu conheço Paulo, mas também conheço Jesus Cristo, mas você não. E o diabo não só deu uma surra nos caras, né, como possuiu, e saiu todo mundo possuído de mãos dadas na rua. Só pra você ter uma ideia. E sem vestes, que é uma ideia de trazer muitas vergonhas. O inimigo envergonha. O inimigo vai envergonhar você. E eu vou dizer algo muito claro, e infelizmente, eu vou dizer, eu estou gravando isso, mas eu vou dizer, eu fui pastor de uma congregação, não vou dizer o nome, mas quem me conhece sabe, às vezes eu sou conhecido, às vezes não sou conhecido ao mesmo tempo, mas eu sei que nessa parte muita gente me conhece. E nós estávamos num processo de libertação de uma prostituta. Ela havia aceitado Jesus na nossa congregação, e ela começou a frequentar os cultos. Os bancos eram semelhantes a esses, sem esta parte do meio que apoia, sem a parte do meio que apoia. E todos os cultos, irmãos, num processo de 4 meses, aquela mulher dava cada grito, rolava para um lado, rolava para o outro, e pega aqui, pega ali, uma mulher magrinha, pequena, mas eu vou dizer para você, viu, eu acho que nem pugilista segurava ela, quando estava endemoniada. E o demônio, ele gosta de show, ele gosta de chamar a atenção, mas aí a gente foi muito orientado, a gente já sabia, levava ela para o gabinete pastoral, parecido com aqui assim, tinha um gabinete pastoral bem atrás do púlpito, e a gente levava para lá, o pessoal começava, continuava dirigindo o culto, e repreendia para cá, repreendia para lá, e a mulher era liberta, voltava para o culto, sentava, e assim era quase todos os cultos. Mas uma das coisas que me chamou a atenção, e que foi muito grave, foi que um dos colaboradores do culto, que era uma pessoa muito de boa vontade, ele foi com muita sede ao pote e foi colocar a mão na cabeça dessa pessoa para querer expulsá-la. E eu sou testemunha viva, dou fé do que falo, eu vi, ninguém contou, e me assustei por ter visto. Quando esse rapaz coloca a mão na cabeça dessa pessoa e fala, te expulso em nome de Jesus, aquela pessoa que estava rolando no chão pegou, sentou, olhou para a cara dele, sentado, mas sabe, é coisa de filme mesmo, aquela pessoa sentou de uma maneira direto mesmo, estava deitado rolando, levantou assim, sentou assim, como se fosse um boneco assim, sabe, de ventríloco, sentou assim, e aí eu ouvi assim, eu olhei, e a pessoa com os olhão falou, você está pensando, você quer me expulsar? Eu conheço sua vida, eu estive lá, eu te vi, eu te acompanho. E começou a falar um monte de coisa, aquela pessoa ficou rubra que nem um pimentão, e foi saindo, e aí eu assumi a direção pela misericórdia de Deus, e fomos, e é triste, irmãos, quando você não está submisso a Deus, o Satanás vai te envergonhar. Aliás,
em certos casos de possessões, eu prometi não contar muitos casos meus, eu não gosto de contar muitos casos meus, mas em alguns casos de possessões, o inimigo mente, dizendo: você quer me expulsar? Eu te conheço, mas como você é lavado e purificado pelo sangue de Jesus, você não tem medo. O inimigo, ele é revelado a mentira dele ali mesmo, mas ele joga isso. Mas tem outros casos que ele conta a vida da pessoa por ipsis literis, conta literalmente, e a pessoa sai envergonhada, porque o diabo, ele acusa. O diabo é o grande acusador dos filhos de Deus. Ele acusa para que você não seja abençoado. Por isso é muito simples, meus irmãos. Às vezes o Espírito Santo me revela algumas ações demoníacas, e às vezes a gente ora muito. Quando nós assumimos esta igreja, tínhamos muitas coisas que era triste. O Léo é um exemplo disso. O Léo está aqui hoje, incrível, né? Coincidência, Deus. O Léo é uma das testemunhas que anda comigo, que andou muito tempo comigo. Quando eu assumi a igreja aqui, quantas vezes eu, Léo e mais uma outra pessoa fala: Léo, você fica aqui no corredor, fulano de tal fica lá na frente, eu vou lá para o fundo. E a gente fazia orações repreendendo todo o mal da igreja, porque a nossa igreja é uma igreja, infelizmente, que, me perdoe falar, me perdoe mesmo, mas a nossa igreja tinha muita gente possessa. Me perdoe, né? Os irmãos antigos estão aqui, estão concordando. Tinha gente que era possessa, porque as formas de possessão demoníaca são várias. A gente teve um curso um tempo atrás aqui, vocês sabem que não é só aquele que se estribucha, tem aqueles que estão presos por influências demoníacas. E as pessoas, tinha muitas pessoas presas a influências demoníacas, era triste. E nós estávamos com uma igreja com muitas coisas quebradas caindo aqui. Os meninos aqui sabem disso. Mas a gente não tinha R$1. O que a gente tinha é fé, esperança e amor. Só isso. E um pouco de oração, que a cada dia que a gente vinha aqui, a gente colocava a mão nessas paredes, nos corredores. E eu convido você, porque eu senti Deus pedindo para mim convidar você. Nunca entre no corredor dessa igreja, nunca entre nos pavimentos dessa igreja sem consagrar. Consagra ao Senhor. Fala: Senhor, que isso aqui seja um lugar de paz, que seja um lugar de restauração. Cada pessoa que sentar no banco, cada pessoa que entrar aqui. Foi William Moody, se eu não me engano é William Moody, ou aquele outro pregador, o príncipe dos pregadores, acabei de esquecer o nome dele aqui. Ele, antes de pregar, no porão da igreja dele, tinha um monte de gente orando. Era chamada, apelidado ali de Boca do Leão, porque eles oravam lá embaixo do púlpito onde tinha um porão, e ele pregava em cima do púlpito, e multidões se arrependiam, buscavam a presença de Deus. Cristãos tornavam-se crentes fervorosos. Sabe por quê, irmãos? Os crentes só ficam firmes se ele saber que está em batalha espiritual e está lutando essa batalha. Porque, como eu disse, crente que não tem noção disso, infelizmente, perde batalha. Infelizmente o inimigo pisa, dá risada na nossa cara, e muitas vezes usa até a nossa família contra nós. E por isso precisamos orar muito, saber que estamos em batalha. Eu não quero colocar nenhum medo em vocês, não quero criar nenhum tipo de misticismo, porque eu não sou disso. Mas uma coisa é certa, irmãos: seja um crente de oração, seja a tocha de fogo na mão de Deus. Ore repreendendo. Cada oração que você tiver, repreenda alguma coisa. Não só ore por orar, mas repreenda algo que você está enfrentando na sua vida. Repreenda algo que pode aparecer no teu caminho. Repreenda a ação de Satanás nos bairros, no seu lugar, na sua casa, nos lugares onde você vai passar, nos parentes que não são crentes, porque o diabo usa muito pessoas assim para afetar a fé do cristão, para afetar quem está em casa. Repreenda, mas vai repreendendo um por um, vai ministrando. E eu e o Léo e mais outra pessoa, nós fazíamos isso. Tinha um momento que a gente entrou aqui na igreja, a gente invertia sempre fazendo, e de repente os milagres começaram a acontecer. E os milagres acontecem e não diminuem. E os irmãos sabem disso. Infelizmente é triste, mas é ruim quando a gente percebe que o inimigo tenta solapiar os irmãos. Muitos irmãos, os irmãos não percebem. E isso é uma ação demoníaca, porque o crente, ele cresce, irmãos, de glória em glória, de vitória em vitória. Esse negócio de crente dar um passo para frente e 10 para trás. Uma hora é crente frio, morno, outra hora ele é camaleão. Uma hora ele está amando, uma hora ele está odiando. Ele é uma pessoa sem estabilidade. Cuidado, irmãos, nós não somos pessoas sem estabilidade. Nós somos pessoas que estamos com os pés na rocha que é Jesus, e vamos crescendo e melhorando a cada dia, gradualmente. A cada dia crescendo na graça e no conhecimento, a cada dia tendo mais poder sobre o mal, mais poder sobre o diabo. Outra coisa que a gente precisa entender: reconheça, irmãos, esse é o primeiro passo. Reconheça o inimigo.
Quando você está em batalha, você precisa entender que você precisa reconhecer o inimigo. E que ele não é de carne e sangue. Seu inimigo não é tua mãe, não é teu pai, não é teu tio. Seu inimigo não é aquela rinha de família. É o inimigo que faz a família brigar entre si. Tem famílias que qualquer coisinha, pega uma mágoa, tudo vira mágoa. E vira uma mágoa de décadas. E vai separando famílias. Onde há esse tipo de separação, há um demônio ali. Me perdoe. Às vezes é difícil falar essas coisas. Parece que eu sou até... Quem me vê sabe, poxa vida, pastor, você está ficando radical? Não, estou falando de coisas espirituais. Tem demônio. E se você não souber reconhecer isso, você vai atacar essas pessoas. Você vai ter ódio da prima, vai ter ódio do sobrinho, não vai suportar ver o irmão, vai ter rancor do pai, vai ter tristeza da mãe. E o pior que é isso, você sai daquele antro, daquele reduto onde você mora e vai levando isso para todas as áreas da sua vida. Porque o demônio, ele quer intoxicar a tua vida. Você sempre estará contra alguém, ou você acha que alguém sempre estará contra você, sempre vai ter uma mania de perseguição, sempre vai ter uma confusão. Tem pessoas que para onde vai, leva a confusão. E tem confusão. E aí nós precisamos orar. Reconheça o inimigo. Então eu quero convidar você a se colocar em pé agora. E nós vamos fazer uma oração para reconhecer. Talvez você esteja com uma dificuldade, uma luta que está ali, persistente. Mas sabe aquela luta persistente mesmo? Que você fala, meu Deus, isso aqui não é bem uma aprovação. Porque uma aprovação vai te dar aprovação. Mas opressão não. Opressão quer te prender, quer te achatar, quer que você fique através daquilo com depressão, quer que você fique exasperado e você leve você a desistir de tudo, abandonar tudo. Então é nisso que você precisa reconhecer o inimigo. Então eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e repetir comigo esta oração. Pai Celestial, eu reconheço que estou em batalha espiritual. Identifico que o inimigo tem se levantado contra mim e minha família. Agora eu declaro que em nome de Jesus, que eu sou mais do que vencedor. E te peço que o Senhor abra os meus olhos para discernir as áreas da minha vida onde o inimigo tem atingido e me fortaleça para resistir. Amém. Pode sentar, meus queridos, em nome de Jesus. Me desculpem, mas veio até um tampão aqui no meu ouvido. Me veio até um tampão aqui no meu ouvido, literalmente. Segunda parte, meu irmão, é sobre preparação espiritual. Não podemos lutar contra o inimigo de qualquer jeito. Não podemos, porque, infelizmente, nós sabemos que Deus não tem inimigo, porque Ele é todo poderoso. Satanás estremece, crê nele e treme. Mas o inimigo, a igreja tem inimigo. O arqui-inimigo da igreja. Se tem alguém interessado na sua destruição, na sua vergonha, esse alguém é o inimigo. Envergonhar você na frente de todos. Fazer você olhar para trás e sentir culpa. Ou pior ainda, fazer você não sentir culpa e nem ter noção do pecado, tornar você um sociopata. Esse é Satanás. Quando ele cauteriza sua mente, totalmente. E você não tem noção se aquilo que você está fazendo é certo ou é errado. Então, a segunda oração que a gente vai fazer agora é sobre pedir o revestimento de Deus. Assentados mesmo, feche seus olhos. E você pode pedir o revestimento de Deus. Você pode repetir comigo também essa oração. Senhor, me revisto agora da tua amargura. Coloco o meu capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, e calço os pés com a preparação do evangelho da paz. Eu seguro o escudo da fé para apagar as setas inflamadas do inimigo. E a espada do Espírito, que é a tua palavra, eu clamo pelo sangue de Jesus sobre mim, minha casa, minha mente, meu coração. Fortaleça-me com teu poder para resistir o inimigo. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o terceiro ato de ministração é sobre como está amarrando ou subjugando este valente.
Esse é o ponto em que a gente tem que crer que Deus nos deu essa autoridade. E essa autoridade, é claro, que vem no nome de Jesus para repreender aquele que está tentando dominar áreas da minha vida. Tem crente que não consegue prosperar em perdão, crente que não consegue prosperar financeiramente, em saúde, lidar com as suas crises, traumas. E você pode, nesse momento, orar a Deus, porque essa oração é a oração da autoridade. E sendo a oração da autoridade, fique em pé em nome de Jesus. Quero que você ore neste momento, em nome de Jesus, para que, em nome de Jesus, é óbvio, sobre Ele, você tenha autoridade contra todo o mal. Feche seus olhos e vamos orar. Em nome de Jesus, eu tomo autoridade contra todo espírito maligno que tem se levantado contra a minha vida, minha casa, meu casamento, meus filhos, minha saúde. Eu amarro agora todo espírito de medo, depressão, confusão, doenças espirituais. Ordeno que saiam da minha vida, da minha família agora. Eu creio, eu declaro liberdade pelo nome poderoso de Jesus. E onde o Espírito de Deus está, há liberdade. Amém. Em nome de Jesus, louvado seja Deus. Poder sentar, meus queridos. Meus irmãos, nós sabemos que agora, de acordo com o texto que nós acabamos de ler, de Mateus, precisamos agora recuperar o que o inimigo saqueou. Porque a Bíblia nos diz, Jesus nos fala, que o ladrão vem senão, para quê? Matar, roubar e destruir. Talvez quem esteja me ouvindo pode estar falando, poxa, está fazendo interpretação errada do texto. Porque o inimigo aqui são os religiosos, o que mata, rouba e destrói são os religiosos, os falsos religiosos. Mas quem é o pai da falsa religião? Quem é que inspira eles? Quem é o pai da mentira, que envia falsos profetas, falsos religiosos, que pulam pelo muro para pegar as ovelhas, enganar as ovelhas, extorquir as ovelhas? É o diabo. São pessoas usadas pelo besta, pelo falso profeta. São pessoas manipuladas. Então o autor é o diabo. E nós sabemos que em Cristo Jesus, nós, em nome de Jesus, podemos vencer. Meu querido, talvez você perdeu a saúde. Talvez você perdeu a comunhão no seu lar. Talvez você sente que tem uma pendência, algo que está faltando e que de repente você não sabe. E pode ser sim, irmãos, obra do maligno. Eu estou falando algo com você aqui, mas pode ser que Deus te cure agora. Mas pode ser também que essa obra e essa oração de libertação te cure ao longo dos dias. Porque Deus tem essas maneiras de operar. O importante é você crer que neste momento Deus vai estar operando sobre você. Amém. Isso é importante. Porque quem faz a obra não é nós, é Deus. Inclusive foi Isaías que disse, profetizando, que o Espírito do Senhor está sobre mim. Então está sobre você, sobre sua igreja. E Ele estará assumindo todo o controle. Pode ser que agora, nesse exato momento, uma cura instantânea. Mas pode ser que a solução que você está buscando seja progressiva. E você vai vendo ao longo dos dias essa libertação acontecendo, essa cura surgindo, este mal desaparecendo. Então, vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos, vamos declarar esta oração. Pai, agora eu clamo pela restauração completa. Eu tomo de volta a alegria, a paz, a prosperidade e a esperança que o inimigo tentou roubar. Restaura a minha fé, a minha intimidade contigo. Recupera a minha saúde espiritual, física e emocional. Eu saio desse tempo de oração renovado, transformado, com a certeza de que Tu és o meu libertador e provedor. Declaro que sou livre para Te servir e para viver em vitória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, creia que Jesus Cristo deu essa vitória. Amém. Creia que eu tive uma grande relutância durante essa semana,
e quase que não iria trazer essa mensagem, porque não é o meu estilo, os irmãos sabem, mas eu fui muito apertado, passei até por um estreito para me entender que eu tinha que fazer o que Ele quer, não o que eu quero, e meu coração encheu de muita alegria, e tenho certeza, irmãos, que o inimigo não tem poder mais sobre vocês, sobre essa igreja, porque contra essa igreja nem as portas do inferno prevalecerão. Em Cristo Jesus você é mais do que vencedor. Então, tenha certeza, Deus vai enxugar essa lágrima, Deus vai transformar em vitória, em nome de Jesus.